Jó capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Pai, essa é a tua palavra, a tua inerrante palavra. Nós estamos diante dela, porque ela é capaz de discernir todas as coisas. Ela separa a alma de espírito, juntas de medulas, e discerne o coração do homem. Por isso, nessa manhã, Pai, com esse discernimento, que o Senhor possa suprir as nossas necessidades. Senhor, que nós recebamos essa palavra, não sobre aquilo que nós queremos ouvir, que faz bem para os nossos ouvidos, mas principalmente, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, que precisa ser mudado dentro de nós. Nós pedimos, Senhor, abrimos o nosso coração, derramamos a nossa alma diante do Senhor, para que o Senhor, ó Pai, mude ainda mais o nosso interior. Essa é a nossa oração, agradecidos ao Senhor e com a expectativa alta dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Quando a paternidade se torna adoração. Nós vemos aqui Jó. E para aqueles que ainda não leram o livro de Jó, por favor, acho que 2 semanas atrás eu dei uma indicação: leia o livro de Esther. Não vou perguntar quem leu, tá? Mas quem não leu, leia. Agora eu estou falando, leia o livro de Jó, porque traz muitos ensinamentos. A palavra de Deus no livro de Jó começa narrando a sua história e nos apresentando um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E temente a Deus e que se desviava do mal. E seguindo a leitura, nós vamos ver que ele tinha muitas posses. Muitas posses. Esse homem, a gente tem um carneiro, um cordeiro e uma ovelha aqui. Já dá trabalho também. Né, Pedro? Imagina, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, mas ele também tinha muitas pessoas a seu serviço. Então nós concluímos que Jó era um homem muito próspero. Por que Jó era muito próspero? Principalmente porque ele tinha 7 filhos e 3 filhas. O que é prosperidade? Prosperidade é eu crescer naquilo que eu tenho, mas principalmente crescer naquilo que eu sou. Quando eu cresço naquilo que eu sou, eu estou sendo próspero, independente daquilo que eu tenho. Porém, aquilo que eu tenho cresce à medida que eu cresço naquilo que eu... Conforme eu permito que o Senhor me transforme, Ele vai olhando para mim e vai vendo que eu estou me tornando cada dia mais parecido com Ele. Então Ele tem a legalidade espiritual para me entregar ainda mais. E como eu falei no momento dos dízimos, Ele nos entrega coisas para que nós possamos abençoar, possamos ser canal de bênção. Não é para nós, para o nosso próprio enriquecimento, apesar do Senhor, Ele olhar para os seus filhos e Ele desejar, entregar aconchego, entregar uma vida tranquila, mas principalmente o Senhor, Ele espera de nós uma entrega para que o nosso crescimento seja interior. E assim seremos prósperos, como foi esse homem chamado Jó. Um homem próspero, por quê? Porque ele não só tinha coisas, mas a Bíblia fala que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Olha que prosperidade. Um dia desses eu postei lá uma foto com os meus filhos e falei: eu sou milionário, eu sou multimilionário.
Porque as nossas maiores riquezas são os frutos que nascem de dentro de nós. Os frutos que saem de nós. E os frutos que saem de nós, além dos nossos filhos, são o nosso caráter aprovado por Deus. Então, nós precisamos entender, olhando para Jó, a paternidade. E quando a paternidade se torna adoração? Por quê? Porque Jó tinha muitas posses, tinha muitos filhos. Jó tinha muitas posses, tinha muitos filhos. Mas ele era um homem justo, bom, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele era um homem que ele ensinou os seus filhos. Por quê? Porque nós vemos que a palavra fala que os seus filhos reuniam para banquetes. E não eram banquetes como o que nós fizemos hoje cedo, que foi um super banquete. Mas esse banquete dos filhos de Jó, ele demorava dias. Eram filhos, eram irmãos que tinham comunhão. Eram irmãos que estavam ao redor da mesa e ficavam dias ali e tinha assunto, e tinha conversa, e tinha o que falar. E eu imagino, e nós podemos juntos imaginar aquela mesa farta, os irmãos todos ao redor da mesa, a família sentada ao redor da mesa, quantas risadas, quanto choro, quantas lembranças, quanta cura, quanto ressentimento, quanta confissão, quanta discussão, mas também quanta reconciliação. Isso é uma família. Mas uma família só vai ser concisa e consolidada se o pai se posiciona. E quando eu falo pai, obviamente que nós temos famílias que o pai não está presente. E o que é ter o pai presente? Ter o pai presente é o envolvimento emocional que o pai exerce sobre os filhos. Estar presente fisicamente é uma coisa, mas principalmente estar presente emocionalmente. Por quê? Porque a paternidade, ela nos entrega muitas coisas preciosas. Então, quando nós temos a falta do pai, aí o Senhor, Ele quer se revelar como o pai que nós precisamos. O Senhor quer se revelar como o pai que nós precisamos. Então, a falta do pai, ela nos dificulta reconhecer Deus como pai. A falta da paternidade faz com que a gente tenha um espaço, uma lacuna, um distanciamento da ideia ou do entendimento que Deus é pai. Deus não é um velhinho barbudo com barba branca lá nos confins da terra ou do céu, esperando nós errarmos e tropeçarmos para Ele nos castigar. Não, Deus é pai, e o pai quer se assentar à mesa. Nós, como filhos, queremos nos assentar à mesa com o nosso pai. E quando o nosso pai quer começar o culto, nosso filho fala: não, papai, fica mais um pouquinho. E não tem problema para ele atrasar um pouquinho, porque importa mais a presença do que qualquer outra coisa. Nós temos que priorizar o nosso relacionamento com o nosso pai. Nós temos que colocar em primeiro lugar o nosso relacionamento com o nosso pai. Consequentemente, nós vamos nos relacionar com os nossos filhos. Então, quando a paternidade se torna adoração? Quando nós, por exemplo, entre tantos exemplos que nós podemos seguir, olhamos para a vida de Jó e entendemos o posicionamento de Jó. O que Jó fazia para reunir os filhos dessa forma? E olha que não eram poucos filhos, hein? Às vezes com 3 lá em casa a gente já tem que, né? Com 2, com 4, com 7, né, Débora? A gente tem que, né, se virar nos 30. E ele tinha 10. Mas ele era um homem reto, íntegro, um homem bom, que se desviava do mal, temente a Deus. Então o primeiro ensinamento que eu aprendo aqui é que se nós queremos ter unidade no nosso lar, unidade entre os nossos filhos, unidade na nossa casa, criar um ambiente de graça, um ambiente que convida a presença de Deus para estar. Porque você acha que um ambiente de discussão, de bagunça, de bebedices e de tantas coisas que causam desavenças, que têm consequências ruins, vocês acham que esse ambiente convida a Deus? Vocês acham mesmo que esse ambiente convida a Deus para estar? Obviamente que não. Deus é santo.
Então, quando nós olhamos para a vida de Jó, nós entendemos qual foi o posicionamento dele para que ele pudesse ter condições de reunir. E a palavra não fala que Jó ligava para os seus filhos, né? Pegava o iPhone dele e ligava para os filhos para falar: filhão, vem aqui, ou mandava uma mensagem de áudio, né? Postava no Instagram: hoje eu vou receber meus filhos. Não, Jó não fazia nada disso. Ele só participava, porque os filhos, a palavra diz que os filhos convidavam uns aos outros. Eles se reuniam entre eles. Isso quem ensinou? Foi Jó? Mas por que Jó teve condições de ensinar isso? Porque ele era um homem íntegro, ele era um homem bom, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que se desviava do mal. Um homem que se desviava do mal. Então, quando a gente entende que a paternidade pode se tornar adoração, a gente vai procurar em homens e mulheres da palavra exemplos para que nós possamos praticar também essa adoração. Jó era um homem como esse. Os seus filhos iam às casas uns dos outros, diz a palavra. Faziam banquetes. Cada um, por sua vez, mandavam convidar as suas 3 irmãs e comiam e bebiam juntos. Depois de dias de seus banquetes, Jó chamava seus filhos e fazia o quê? Os santificar. Como é isso? Como que é essa história de santificar o meu filho? Como que é essa história de santificar a minha filha? Cada um tem que se santificar. Cada um tem que se posicionar em santificação. Concordo? Mas o que eu entendo aqui é que essa consagração que Jó fazia da vida dos filhos era entregar a vida dos filhos ao Senhor. Eu imagino que a palavra fala que Jó chamava os seus filhos e os santificava. Eu imagino que Jó fazia uma fila e ia orando um a um, abençoando, santificando, consagrando, entregando os seus filhos ao Senhor. Era isso que Jó fazia. Jó intercedia pelos seus filhos. Quando a paternidade se torna adoração? Quando nós não somos apenas pais nominais, mas somos pais que exercem autoridade sobre a vida dos nossos filhos, e não autoritarismo, porque o autoritarismo, me ajuda, Senhor, o autoritarismo é algo que faz com que eu seja impositivo, legalista, e eu vou levar os meus filhos a viverem a vida segundo as ordens que eu dou, e não segundo o entendimento que ele tem da vida. E quando ele se vê livre de mim, aí ele acha que ele é livre para fazer tudo, e ele vai fazer tudo, experimentar tudo que ele quer, e tudo que ele acha que deve. Não, nós precisamos impor os limites debaixo do amor. E é o pai que põe limite. Não é o avô, não é a avó. Vô e vó não foi, definitivamente não foi feito para pôr limite. Mas a mãe também não. Mas pastor, como é que eu faço? Eu sou mãe sozinha, né, dona Cida? Aí nós temos que ter a disposição de coração de buscar a paternidade do alto. Ah, mas se eu tiver a disposição de coração de buscar a paternidade do alto, para que precisa de pai? Porque nós precisamos, como seres humanos, limitados que somos, de referências em todas as áreas da nossa vida. Porque se nós não temos referências terrenas, nós teremos dificuldades de entender o céu. Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Como que nós vamos ligar algo da terra se nós temos dificuldades de entender o céu? Para ligar algo na terra que será ligado no céu, nós temos que entender o céu. E sobre família, nós não podemos buscar respostas na terra. Nós temos que buscar respostas no céu, no Senhor. Por quê? Porque tudo que foi feito no céu, só o céu pode dar resposta. E a gente fica batendo cabeça, tentando resolver o problema da minha casa, o problema dos meus filhos, o problema da minha esposa, o problema do meu marido, e eu bato a cabeça de um lado para o outro e não pergunto para o Senhor: Senhor, o que eu devo fazer? Qual que é o próximo passo? Eu estou sofrendo, meu marido só discute comigo, meu marido está mentindo para mim, ele não se posiciona dentro de casa. Ei, mulheres, orem pelos seus maridos. Intercedam pelos seus maridos, porque os céus têm respostas para todas as coisas quando diz respeito à família. Aliás, o céu tem resposta para tudo. Maridos, orem pelas suas esposas.
Mas principalmente, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nós precisamos entender pela vida de Jó o que era a prioridade. A prioridade na vida de Jó era buscar o Senhor. Porque senão a palavra não apresentaria a ele como ele é apresentado. A prioridade máxima na vida de Jó era buscar ao Senhor. E fazia banquete, estava reunido, e é muito gostoso estar em família, mas ele chamava um a um e os santificava, porque o mais importante para ele era a vida espiritual. O mais importante para ele era ter esse temor a Deus. Ele estava transferindo, através da sua paternidade, esse temor ao Senhor. Ele transferia o coração dele para o coração dos filhos. Nós só vamos transferir o nosso coração para o coração dos nossos filhos quando nós estivermos ligados no Senhor, porque só o Senhor é capaz de discernir o nosso interior. Nós temos grávidas aqui, não temos? É, Bárbara? A Gabi, a Larissa. Quem colocou a alma nesse bebê? Deus. Não, eu sou o pai, eu que fiz. E é meu. Amém. Isso é emprestou algo que foi Deus que te deu para fazer esse filho. Mas a alma foi o Senhor que colocou. E só o Senhor pode discernir o que está acontecendo. Então quem transfere o coração é o Senhor. Mas nós precisamos conhecer o Senhor para transferir o nosso coração para o nosso filho. Porque senão a gente vai transferir qualquer coisa, menos o nosso coração. Menos o nosso coração. Então que nós possamos nos entregar cada dia mais ao Senhor. Jó, ele santificava os seus filhos, ele consagrava os seus filhos, ele entregava os seus filhos ao Senhor, ele não deixava de fazer isso. Olha o que diz a palavra: levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. O que Jó fazia aqui? Não apenas santificava ou consagrava os filhos, mas ele intercedia pelos filhos. Ele intercedia pelos filhos. Ele orava pelos filhos. Ele ia diante de Deus em prol dos filhos. Ele levantava de madrugada para oferecer sacrifícios ao Senhor. E hoje nós não precisamos oferecer sacrifício. Nós podemos sim levantar de madrugada, orar, buscar a face do Senhor, mas o sacrifício, ele já foi feito na cruz do Calvário. Nós só precisamos ir aos pés de Jesus para que o Senhor restaure a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. E sabe uma coisa? Quando nós estamos aos pés de Jesus para que Ele restaure alguma coisa na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, Ele está nos curando. Amém. Quando eu intercedo por alguém, o Senhor está me curando. Quando eu intercedo por alguém, o Senhor está me curando. Por isso, cabe uma orientação aqui. Não abra sua boca para falar do outro, mas abra sua boca para interceder pelo outro. Se for para não edificar, não fale. Agora, se você quiser apresentar alguém, se você tem alguém no coração, apresente para Deus, em intercessão, porque Deus sabe todas as coisas. E enquanto você ora por essa pessoa, você está sendo curado. Por quê? Porque quando você fala de uma pessoa, isso fala mais de você do que da pessoa. Então a intercessão, ela tem o poder de nos transformar. O mesmo livro de Jó, lá para frente, acredito que no capítulo 42, diz o seguinte: Jó, porque Jó, ele passa uma jornada difícil, ele passa uma luta muito profunda. A mulher dele abandona ele não, né? A mulher dele fala para ele: abandona esse Deus e morra. Os amigos dele vão lá, em vez de ajudar, começam a acusar ele. Você está em pecado, não é possível. Está doente desse jeito, você está em pecado. Qual que é o pecado que você cometeu? Ele já falou: eu não fiz nada. Eu continuo sendo temente a Deus, eu me desvio do mal, eu continuo. Jó perdeu todos as suas ovelhas, os seus jumentos,
os seus camelos. Ele tinha jumento também. Eu falei jumento, falei, nossa, é jumento, mas é. Os bois, ele perdeu tudo. Só que lá no final, posso dar spoiler? O Senhor restitui tudo em dobro. E esses filhos que sentavam ao redor da mesa, sabe o que aconteceu com eles? Os 10 morreram. E lá no final, o Senhor entrega mais 10. Ah, mas então não foi o dobro. Porque lá fala, ele tinha 7.000 ovelhas, o Senhor entrega 14.000. Morre as 7.000, mas Deus dá 14. Morre, né? 3.000 camelos, o Senhor dá 6.000 camelos. E vai dobrando tudo. Só que os 10 filhos morreram. Ele não deu. Ele deu mais 10 filhos. Por quê? Porque aqueles que foram santificados pelo Pai, consagrados pelo Pai, não morreram. Eles morrem fisicamente, mas eles continuam a sua vida na eternidade. Então o Senhor entrega mais 10 e o total é 20. E quando eles se encontram na glória, eles se encontram todos e continuam o banquete. É isso que vai acontecer quando nós nos posicionarmos como pais para santificar os nossos filhos. Amém. Ele levantava-se de madrugada, ele intercedia. E ele falava, talvez tenham pecados os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Então Jó, ele tinha uma preocupação com a limpeza interior dos seus filhos. Talvez eles tenham blasfemado e eles tenham pecado no seu coração. Porque Jó, ele vivia aquilo que ele via. Mas quem pode olhar o interior? A palavra de Deus fala que Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Só que o que mais me impressiona é o final desse versículo que fala assim: assim o fazia Jó continuamente. Sabe o que acontece? Nós vemos uma dificuldade em relação aos filhos. Ah, meu filho está rebelde. Eu me ajoelho, eu oro, eu clamo, faço campanha de oração, ligo para as irmãs de oração, oro pelo meu filho, e aí eu desdobro. Aí meu filho volta a ficar normal. O que eu faço? Paro de orar. E o que mais me impressiona aqui é que Jó fazia isso continuamente. O que vai impressionar o Senhor não é a nossa vida espiritual. O que vai impressionar o Senhor não é a nossa vida santa, entregue ao Senhor. Não é a nossa espiritualidade. O que vai impressionar o Senhor é a nossa continuidade. Por isso que nós lutamos tanto com a continuidade. Por isso que nós lutamos tanto em perseverar naquilo que o Senhor nos entrega. Por quê? Porque é isso que vai fazer toda a diferença. É a permanência. João capítulo 15, verso 7 fala: se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês estiverem em mim, vocês podem pedir tudo o que quiserem, que vos será dado. Agora, a grande chave desse verso não é eu pedir, tudo que eu pedi vai ser dado. A grande chave é permanecer. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, a permanência, a continuidade, o avanço, a perseverança, é isso que vai fazer toda a diferença. Não adianta eu começar a ter uma vida de oração e parar no meio do caminho. Não adianta eu começar a ter uma vida de jejum e parar no meio do caminho. Não adianta eu começar a ler a palavra e falar, eu vou ler a palavra em 1 ano e parar no meio do caminho. É melhor você ler a palavra toda em 10 anos do que você falar que vai ler em 1 ano e não ler nunca. Continuidade. Isso vai transferir o nosso coração íntegro para os nossos filhos. Por quê? Porque os nossos filhos serão reflexo do que nós somos.
Quando a palavra fala no Salmo 127 que os filhos são como flecha na aljava do arqueiro, a palavra está falando que nós somos responsáveis por lançar os nossos filhos. Então, quanto mais longe nós chegarmos, mais longe nós vamos lançar os nossos filhos. E nós precisamos desejar que os nossos filhos vão muito mais além do que nós. Muito mais longe do que nós fomos. Por isso, se esforce para chegar longe. Se esforce para ter continuidade. Se esforce para ser uma pessoa consistente. Meus irmãos, quem vos fala não é uma pessoa que tem facilidade com continuidade. Quem me conhece, quem é mais próximo de mim, sabe que eu luto todos os dias para ter continuidade. Eu luto todos os dias para permanecer. Mas o Senhor tem me dado graça. Já comecei muitas coisas e parei no meio do caminho. Por quê? Porque teve falha na minha paternidade. Agora, não é por causa disso que eu vou ficar falando, eu sou assim mesmo, tudo que eu começo eu paro. Não. Eu vou olhar para a vida de homens e mulheres de Deus que me ensinam e vou me posicionar para fazer diferente. Afinal de contas, eu tenho um pai que me ensina a ter continuidade. Eu tenho um pai que me dá forças para ter continuidade. Eu tenho um pai que é celestial, que é perfeito e que tem todos os recursos que eu preciso para fazer a vontade dele. O nosso Deus é um Deus de gerações. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É um Deus que olha para as nossas vidas e Ele quer que nós sejamos bons, parecidos com Ele. Ser bom, quando eu falo ser bom, não é ser melhor do que ninguém, sabe? Ser bom no sentido de ser justo. Ser bom no sentido de ser obediente à palavra. Afinal de contas, o Senhor Jesus falaram que o Senhor Jesus era bom e ele falou assim, bom é meu Pai. Nem Jesus se classificou como alguém bom. Então nós precisamos nos aplicar para sermos obedientes à palavra, para que nós possamos ter esse posicionamento de santificação, para que a gente possa dar continuidade. O Senhor quer que nós nos aperfeiçoemos e cresçamos, sejamos transformados pela palavra de dentro para fora, interiormente, o nosso caráter moldado e parecido com o caráter de Cristo, a cada dia melhores para o Senhor. Para quê? Para testemunhar do Senhor, para que sejamos cartas vivas, como diz Paulo, cartas vivas. Afinal de contas, caráter vem de caractere. Caractere é uma letra. Se juntar uma letra com outra letra, com outra letra, com outra letra, a gente forma uma palavra. E é isso que acontece. As pessoas estão nos lendo. Quando elas olham para o nosso caráter, elas estão nos lendo. O tempo todo nós estamos sendo lidos. Sorria, você está sendo filmado. É o tempo todo. E o que as pessoas estão lendo sobre nós? Mas o Senhor também quer que nós nos tornemos a cada dia melhores diante dEle, para que nós possamos dar continuidade, para que os nossos filhos também sejam, para que os nossos filhos sejam melhores do que nós, para que o nosso coração seja transferido para os nossos filhos, mas não seja um coração falho, faltoso. Eu não estou falando que nós não vamos ter falhas, nós não precisamos e não podemos ser perfeitos. Que nós sejamos livres e libertos de todo tipo de perfeccionismo, porque isso também é pecado. Porque o Senhor sabe, nós não somos perfeitos, mas que nós possamos ser a nossa melhor versão a cada dia. Não pelos nossos próprios esforços unicamente, mas contando sempre com o Senhor. Eu não preciso me esforçar todos os dias. Todos os dias. Então, eu tô achando que é esboço isso aqui, tá me atrapalhando. É a programação do culto. Então, que nós possamos a cada dia mais buscar ao Senhor, sermos tementes a Deus, nos desviarmos do mal. Eu vou ler de novo. Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era um homem próspero. Jó era um homem que conseguia reunir os filhos, a
família. Jó, ele gerava um ambiente de graça. Nós precisamos gerar ambientes de graça no nosso lar. O nosso lar tem que ser um lugar em que nós tenhamos desejo de voltar. Que os nossos filhos tenham desejo de voltar. Mas para isso tem que ser um ambiente de graça, um ambiente aconchegante, um ambiente gostoso. Minha filha estava na casa do G ontem, do tio. Eu fui buscar ela na casa do tio, ela estava brincando com a prima. E para a criança é tudo que ela quer, né? Fui buscar ela. Ela entrou no carro, falei, e aí, foi legal? Foi, papai. Então tá bom, vamos embora? Vamos, porque não tem coisa melhor do que ir para minha casa. E eu achei maravilhoso ouvir aquilo. Então, talvez a casa do tio não seja tão boa assim também. Mas nós temos que lutar para que os nossos filhos queiram voltar para casa. Nós temos que lutar para que os nossos filhos queiram nos procurar, pedir conselhos, pedir ajuda. Então que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Ontem a gente estava... Gente, eu queria falar isso, mas não vou lembrar qual foi a situação. Mas isso é uma coisa que sempre acontece. Isso sempre acontece. Não sei no caso de vocês. Não sei com as suas crianças, mas com as minhas sempre acontece. Aconteceu alguma coisa. Aí alguém chama. Papai, aconteceu isso. Aí vou lá. O que aconteceu? A criança não responde o que aconteceu, ela responde quem fez. O que aconteceu? Foi a Sara. Não, peraí. O que aconteceu? Não foi eu, papai, foi ela. Não, foi o José. O José nem fala, nem se defender que consegue. Mas foi isso que aconteceu no Éden. Foi isso que aconteceu no Éden. Quem comeu o fruto? Foi Eva. Agora, quem que Deus procurou? Adão. Por quê? Porque o pai, ele é o guardião do lar. O pai é o guardião do lar. Se o pai, como um bom guardião, estiver atento a quem está batendo a porta, ele não vai permitir que coisas ruins entrem na sua casa. Se o pai, como um bom guardião, ele estiver atento lá na porta, como um bom porteiro, ele não vai permitir que coisas que não provêm do Senhor entrem na sua casa. Agora, se o pai estiver desatento, distraído, os nossos filhos têm faltas de olho no olho. E sabe o que acontece? A gente está no Instagram, no WhatsApp, no celular, e tem alguém fazendo assim, ó. Papai, peraí, calma, espera, daqui a pouco. Não, o que é mais importante? Não se distraia, não perca o foco da prioridade na sua vida, não se distraia com nada, não se distraia. O que o inimigo tem mais usado nos últimos tempos é a distração. E ele tira o nosso foco daquilo que é prioridade, daquilo que é importante. E a gente troca o que é importante por aquilo que é urgente. Eu preciso resolver um negócio urgente no trabalho, mas o que é importante está ficando de lado. Está sendo deixado para trás. E nós precisamos estar atentos. Que a gente possa ter sabedoria do alto. E aí Deus fala: Adão, cadê você? Senhor, eu tive medo, me escondi. Adão, o que aconteceu? Foi a Eva. Eva, o que aconteceu? Foi a serpente. Se nós, como pais, conseguirmos vencer o orgulho e falar: foi eu errei.
Alguns falam que antigamente, aqui eu não sou de antigamente, mas alguns falam que antigamente o filho não pedia perdão para o pai. Eu já ouvi essa frase. Antigamente o filho não pedia perdão para o pai. Mas sabe qual que é a verdade? É que atualmente, desculpa, o pai não pedia perdão para o filho. Não, antigamente o pai não pedia perdão para o filho. Ele estava errado, ele sabia que estava errado, mas ele não pedia perdão para o filho. Por quê? Porque ia mostrar uma fraqueza. Mas a verdade é que atualmente o pai não pede perdão para o filho. Continua. Isso está errado. Porque se eu errei, eu vou me ajoelhar à altura dos olhos dos meus filhos e eu falar, perdoa o papai, porque o papai fez isso. Tá bom, tá bom. O que vai mostrar para os meus filhos? Força, humildade, caráter de Cristo. É isso que constrói a nossa família. Então não transfira para o outro aquilo que é sua responsabilidade. Se a gente pudesse, a gente passava jogava um óleo de unção, não sei, qualquer coisa ali, para aqueles dedos que estão apontados, né, se tornarem braços abertos, ao invés de julgar, abraçar. Porque não somos melhores do que quem? Uma das primeiras coisas que eu falo para quem está chegando é: eu vou te decepcionar. E nós precisamos ter essa consciência. Nós não somos bons em tudo, aliás. Nós precisamos buscar melhorar a cada dia do Senhor. E o melhorar não são habilidades especiais que nós temos do lado de fora, mas é principalmente aquilo que nós estamos nos tornando do lado de dentro. Amém, igreja? Amém. Eu vou entregar essa palavra. E que, em nome de Jesus, nós possamos nos atentar a tudo que o Senhor nos falou nessa manhã. Que nós possamos olhar para o livro de Jó, para a vida de Jó, para a família de Jó, e não desejar passar pelo que Jó passou, porque foi terrível, mas tê-lo como exemplo de, principalmente, continuidade. Se Jó não fosse um homem que tivesse continuidade no secreto, dentro da casa dele, ele não daria continuidade àquilo que ele sofreu, àquilo que ele viveu, todas as perdas que ele teve, os abandonos, as acusações, ele não teria suportado. Mas ele chega no final, capítulo 42, ele fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Um homem reto, íntegro, que se desviava do mal, temente a Deus, falar que antes da provação ele conhecia Deus e ouviu falar, agora ele vê o Senhor. Então que a gente possa aprender com Jó e sermos melhores a cada dia.